Olá pessoal, tudo bem? E hoje, dia 12 de fevereiro, nós fazemos memória a Santa Eulália. Ela é virgem e mártir. Santa Eulália, ela nasceu no finalzinho do século III, na Espanha, e ela vinha de uma família cristã que a educou nos ensinamentos do Senhor, e desde cedo ela buscou uma relação de intimidade, fuga do pecado, para poder servir ao Senhor. Aconteceu que foi exatamente no período em que Diocleciano, o imperador, ele começou uma perseguição aos cristãos, e ela então, a família dela teve que fugir para poder não passar por aquilo, por aquela perseguição que estava acontecendo em seu país, na Espanha. Porém, como Santa Eulália ficou indignada com todas as injustiças e a perseguição contra os cristãos, ela foi procurar o governador Dácio para poder denunciar a perseguição e as injustiças contra os cristãos. Mas o governador ficou com muita raiva da ousadia daquela menina e ele orientou, recomendou a ela que ela apostatasse, que ela fizesse então adoração a outros deuses para poder fugir daquele sofrimento. Mas Santa Eulália, mesmo nos seus 13 anos de idade apenas, ela disse que não, que o único rei que existia, o Senhor dos senhores, o soberano, é nosso Senhor Jesus Cristo. E em virtude dessa ousadia dela, e em virtude de todo esse enfrentamento, as consequências que poderia ter para declarar o seu amor a Jesus Cristo, ela sofreu muito as consequências dessa fé e desse amor a nosso Senhor. E dentre os sofrimentos que ela teve, conta-se, em virtude da sua fé, ela foi chicoteada, foi queimada com óleo, ela teve os seios cortados, ela foi queimada com óleo quente, ela foi arrastada por carros de boi, foi despida em público, exposta à neve, e ela foi pregada a uma cruz em forma de X e, por fim, ela foi decapitada. Tudo isso para não renunciar à sua fé. Tudo isso para seguir fiel no seu amor a nosso Senhor Jesus Cristo, que ela o amava acima de tudo e de todos, ainda que ela viesse a perder a vida, que o seu amor fiel ao Senhor permaneceria, mesmo que ela precisasse derramar o seu sangue, mesmo que tanto ela precisasse enfrentar isso. Conta-se que quando ela estava sendo queimada, o testemunho dela foi: sinto agora em mim o sofrimento da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim ela seguiu firme e assim ela permaneceu. Santa Eulália, ela é padroeira da Espanha e de Barcelona, da cidade de Barcelona e do país da Espanha. E aqui no Brasil, em Limeira, tem uma comunidade paroquial, do qual ela também foi dedicada a ela, que é lá em Limeira. E lá tem uma forte devoção à santa. E assim como nós falamos no domingo passado sobre Santa Águeda, ela também é virgem e ela também não renunciou à sua fé, mesmo diante as tribulações, os muitos sofrimentos que ela teve. E ela vem nos trazer exatamente o ensinamento de que a fé, ela não está ligada à idade. Não é uma questão de muitos anos de caminhada, mas é uma questão de intimidade com o Senhor, de um amor incondicional. E muitos santos, alguns conheceram o Senhor mais velho, a sua conversão se deu depois de tanto sofrimento, depois de muito tempo, depois de muita convivência com o Senhor. Mas ela, desde muito cedo, ela já se entregou a esse amor que tinha e tem por nosso Senhor Jesus Cristo. E dentre os milagres dedicados, pela intercessão de Santa Eulália, porque, novamente a gente repete, santo não faz milagre, nem um santo faz milagre. É a intercessão, mas o único que faz milagre é Deus, o Senhor. E católicos sabem muito bem disso. Santo não faz milagre, é intercessão. É pedir, assim como nós apresentamos as nossas orações, apresentar também ao Senhor, pedindo que, se for do seu desejo, que Ele cumpra. E dentre eles, disse que, como ela era uma menina muito sociável, muito caridosa, as pessoas batiam constantemente na porta da sua casa para poder pedir alimento ou alguma coisa, e incomodava muitos pais de Santa Eulália. E o pai ordenou que ela não fizesse mais isso. E conta-se que numa determinada ocasião, como o pai a proibiu de fazer isso, ela juntou alguns pães na sua saia para poder levar para aqueles que tinham fome. Só que aí o pai, no meio do caminho, encontrou com ela e perguntou o que ela estava levando, e ela falou que era apenas flores. Mas o pai desconfiou que era alimento que ela estava levando, e aí ele pediu para ela poder mostrar então. E quando ela desdobrou a saia, de fato, ela tinha colocado pães, mas o que apareceu realmente foram flores. Conta-se ainda outro caso, outra história, com intercessão dela, de que duas meninas, elas serviam a um carrasco, a um patrão
muito autoritário e que punia com castigos, e elas serviam buscando água em um poço para servir a esse patrão. Só que quando elas chegaram no poço, o poço estava vazio. E Santa Eulália, então, ela estendeu o seu manto sobre a calçada e começou a jorrar água, então. Novamente, repito, não são milagres dos santos que falamos, porque nenhum faz milagre. É pela intercessão dele. E diante de tudo que ela passou na sua vida, diante de todos os sofrimentos, ela se manteve fiel. Eu não sei quanto tempo de caminhada você tem com o Senhor. Eu não sei exatamente qual é a sua história, quais as experiências que você já teve com o Senhor, mas não é aquele que serve muito tempo que tem intimidade com o Senhor. É aquele que abre o seu coração e se dedica a estar na presença do Altíssimo e venha o que vier. Ele confia na misericórdia de Deus, ele confia nos planos de Deus e principalmente ele se mantém fiel ao Senhor. E no mundo em que a gente vive hoje, onde parece que tudo é permitido, tudo é livre, e a palavra diz que tudo é permitido, mas nem tudo convém. Ah, é só um pecadinho, não tem problema. Ah, isso aqui não faz mal a ninguém. Ou qual é a maldade que existe nisso? E a gente vai se afastando do Senhor com muita facilidade. É preciso que nós estejamos vigilantes para sermos fiéis. Porque não são as grandes coisas que criarão uma barreira entre nós e o Senhor, mas são as pequenas coisas que diariamente irão aumentando essa distância e fazendo com que a gente se esqueça de quais são os verdadeiros ensinamentos do nosso Criador. E a gente muitas vezes vai comprando as teorias do mundo, as ideologias do mundo e esquecendo daquilo que o Senhor nos ensinou. Então que no dia de hoje nós possamos pedir: Santa Eulália, intercedei por nós.